Vamos ler o que diz a palavra, preste muita atenção, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 vestes festivais. Verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro e disse: vai, te lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou carne como a de criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão de Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como viu o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para o aceitares, ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto nem sacrifício ao teu Deus, senão o Senhor. Até aí. Fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, damos honra, glória, louvor ao teu santo nome. Ensina-nos através desse pequeno trecho, que haja riquezas e tesouros aqui a serem garimpados, trazidos do céu, para edificar a tua santa igreja. Não há outro nutriente que possa alimentar a tua igreja, a não ser tua palavra, teu santo maná, a palavra viva, eficaz, cortante como espada de 2 fios. Que ela seja agora, Senhor, manipulada, que ela seja agora usada pelo Espírito Santo, para converter, transformar e consolar corações. Receba a glória para si, Senhor. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Eu peço que você preste o máximo de atenção aqui no que eu vou falar. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, vai narrar a história, a famosa história de Naamã, o leproso que é curado de lepra pelo profeta Eliseu. Aqui, alguns capítulos anteriores, Elias vai deixar a terra. Elias foi um dos profetas mais poderosos, mais suntuosos do Antigo Testamento. Um homem que não conheceu a morte, subiu vivo numa carruagem de fogo. Carruagem de fogo foi o que o autor escreveu, que ele viu naquela época, mas provavelmente não era fogo. Mas eu acho que o que mais se assemelhou àquilo que ele viu foi fogo. Então ele disse: foi uma carruagem de algo tão espantoso, glorioso, que se assemelhava ao fogo. Obviamente fogo não era, senão queimava Elias. Mas devia ser uma coisa gloriosíssima. Algo parecido com o que está no trono de Deus. Algo parecido com as glórias de Deus. E levou Elias. Mas Elias deixa um sucessor, Eliseu, com o mesmo espírito, ou seja, a mesma unção estava sobre ele, e até mais que ele pediu porção dobrada do espírito. E Eliseu, em termos de prodígios, fez mais do que Elias, ao ponto, para você ter uma ideia, de Eliseu, quando foi morto, sepultado, cadáveres que eram jogados lá, mortos, tocavam no cadáver de Eliseu, ressuscitava. A unção era tão grande que os ossos de Eliseu estavam possuídos do poder de Deus, cheios da glória de Deus. Então caía cadáver lá, tocava no Eliseu, pum, ressuscitava.
E aqui ele está no início, aqui da sua caminhada profética. Agora ele vai se deparar com Naamã. Todo mundo conhece essa história. Naamã era comandante do exército da Síria. A Síria que tinha um rei Ben-Hadad, que eram inimigos de Israel. E tem uma figura aqui pitoresca, que é esse comandante chamado Naamã. Era um homem, era um líder nato, era um herói nacional de guerra, um comandante da mais alta patente da Síria, e um homem de confiança do rei da Síria, Ben-Hadad. Porém, Naamã era leproso. Todo mundo conhece essa história. E Naamã vai buscar Eliseu para ser curado da lepra. Mas como Naamã vai ser curado? Quando Naamã está nas suas empreitadas em campanhas de guerra, uma das suas campanhas de guerra foi na fronteira de Israel. E nessa fronteira, num combate contra os israelitas, ele toma uma menina cativa, uma israelita, e leva para a casa dele para ser escrava, para servir ali, dentro dos aposentos de Naamã. E é sobre esta menina que eu quero pregar hoje. A menina de Naamã, a escrava de Naamã. Eu não vou falar de Naamã, eu vou falar da escrava israelita, da meninazinha de Naamã, a sua serva. Essa menina foi pega num confronto com os exércitos de Israel, nas fronteiras de Israel, e foi trazida para os aposentos, para a residência oficial de Naamã, para servir como empregada doméstica, ou a ama, a babá dos seus filhos, provavelmente, uma menina que assistia à esposa de Naamã. E ali, essa menina protagoniza cenas extraordinárias. Por que eu quero trazer essa palavra para você? Essa palavra é para aqueles que estão sozinhos, é para aqueles que estão lutando sozinhos, é para aqueles que não são compreendidos pela maioria, que não são compreendidos pela família, que não é compreendido pela esposa, que não é compreendido pelo marido, que não é compreendido pelos filhos. Por incrível que pareça, a vida cristã, narrada por toda a Bíblia, é uma vida de pessoas solitárias. Você encontra homens solitários na Bíblia, como Elias, como Moisés, como João Batista. Você encontra mulheres solitárias como Ana, como Débora. Você encontra pessoas que muitas vezes não contam com recursos. Você encontra Agar, expulsa por Sara, sozinha no deserto com Ismael. Você encontra leprosos, pessoas cegas, abandonadas, mas que estão lutando, que estão tentando seguir a Deus, mas que estão pensando em desistir. E essa palavra é para você. Talvez você está na empreitada sozinho, está orando e jejuando sozinho, está tentando conquistar sua casa sozinho, está sofrendo uma crise no lar, no emprego, no casamento, pessoal, familiar, e está enfrentando ela sozinho, não há um apoio, não há uma ajuda, não há palavra de conforto, todos estão remando contra você, não compreendem o que você compreendeu, não receberam a luz que você recebeu. Talvez é você, pai, marido, um homem reto, probo, honesto, santo, mas que está tendo problemas com a esposa dificultosa, que não compreende, que tem uma visão pequena do Evangelho, que luta a sua própria causa em vez a do reino. Talvez você, esposa, mulher honesta, firme, forte, sóbria, pontual, mas uma mulher que está lutando sozinha.
Uma mulher que não consegue apoio dos filhos, dos parentes. Pode sentar aqui, meu filho, vai falar com você, pode subir lá. Você está meio sozinho, meio perdida lá. Vocês imaginam quem que é? Para estragar a pregação? É ele. É o urso. Glória a Deus. Então, essa é a mensagem para você. Irmão, os períodos mais sombrios que nós enfrentamos é quando nós estamos sozinhos. Quem aqui já ouviu falar de um tal de apóstolo Paulo? Você conhece algum homem que se compara a ele? O maior escritor da Bíblia, dos 66 escreveu 13. Dos 13 escreveu a maior obra da Bíblia, Romanos. O homem que mais plantou igreja no planeta. O homem que mais ganhou alma no planeta. O homem que era pastor, era evangelista, missionário, teólogo, pregador. Um homem que foi só até o terceiro céu. E ele viu coisas lá tão gloriosas, que ele fala assim, eu vi coisas inefáveis. A palavra inefável, sabe o que significa? Aquilo que não pode ser descrito por palavras. Olha, nem que eu quisesse falar o que eu vi, eu não conseguiria. Eu fui ao terceiro céu. O homem que viu Jesus na estrada de Damasco. Um bandeirante, um poliglota, um erudito. Uma das maiores mentes que pisou nessa terra. O homem mais influente que todos os imperadores César Augustus juntos. O homem que despojou Aristóteles, Platão, Sócrates. O apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, ele vai escrever a última carta dele. É o último capítulo dele. As últimas palavras. Sabe onde estava esse gigante? Numa prisãozinha em Roma, asquerosa, sem luz, sem saneamento básico, com rato. O tempo da minha partida se aproximou. Já estou pronto para ser oferecido como libação. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está preparada a coroa da vida. Imagina que corredorzinho escuro, uma masmorra, ele sentado lá. Onde estava a mãe dele? O pai, os filhos, os discípulos de Paulo. Paulo só tinha a túnica do corpo, as alpargatas surradas cheias de poeira, nem um centavo no bolso, velho, arrebentado, sozinho. Ele vai dizer uma coisa, ele vai dar uma declaração que dá vontade de chorar. Eu, no meu primeiro julgamento, ninguém veio me assistir na minha defesa. Um homem que defendeu o mundo, chorou pelo mundo, pregou pelo mundo, agora precisava de alguém para ser defesa dele. Não veio ninguém, mas o Senhor me assistiu, ele diz. Aí sabe como termina? Eles gritam, prisioneiro Paulo! Abre a cela, tira as correntes, ajoelha. A espada romana passa sobre a cabeça de Paulo e ele é decapitado a mando de Nero. Assim morreu o grande apóstolo Paulo. As maiores lutas que nós enfrentamos, guarde isso, você enfrenta sozinho, você enfrenta sozinha. E talvez você está aqui sozinho. Talvez você tenha uma mulher que não é incompreensiva, um marido que não é compreensivo, filhos que não são compreensivos, pais intolerantes, carnais. Essa menina aqui, a serva de Naamã, a israelita, vai nos ensinar como devemos nos posturar quando estamos sozinhos. Ela vai nos ensinar que nós não devemos desistir, mesmo estando sozinhos. Eu quero dizer para você que está sozinho, que ninguém compreende você, que você está carregando um fardo e ninguém pode dividir com você. Não desista, não desista, não desista. Somente o verso 2 fala da menina. Essa menina não tem árvore genealógica, ninguém sabe quem é a mãe, quem é o pai, não se sabe nada, só se sabe que é uma serva israelita. Pela palavra original
menina no hebraico, pode-se dizer que ela tinha menos de 14 anos, de 14 anos para baixo, de 10 a 14 anos, era uma criança, era uma semi-adolescente, era essa menina. E o que essa menina representa aqui? Ela morava com Naamã, com a esposa de Naamã e com os filhos de Naamã. Essa menina fazia parte da família de Naamã, entendeu? Ela foi comprada como escrava e ela já fazia parte do seio de Naamã, da família de Naamã. É como se fosse uma filha ou uma parente de Naamã. Ela estava lá enclausurada no contexto da vida de Naamã. E o que isso nos mostra aqui? Que ela era a única que possuía conhecimento do Deus de Yahvé. Os outros eram pagãos, serviam deuses sírios, Rinom, o deus cananeu. Ela não, ela era a única luz ali dentro. Ou seja, toda a situação daquela casa estava em crise, por causa da lepra de Naamã. E todos eles estavam perturbados. E ninguém deles tinha direção de como curar a lepra, como sair daquela situação, aquela crise, aquela contenda, aquele deserto que eles viviam. Ela possuía o conhecimento de como livrar, só que ela estava sozinha. Talvez você está vivendo num contexto de uma guerra. Talvez você está dentro de uma casa toda dividida. Talvez você está num ambiente que está marcado por problemas, turbulências, e você não tem ninguém com quem contar. Você está só naquele contexto, só você naquela escuridão, só você no meio para enfrentar aquele problema. Eles não conseguiriam lidar com a lepra, ela teria que lidar, mas ela estava só. Eu quero dizer para você isso, que isso está e pode ocorrer com a sua vida. Você está exatamente lidando com a crise na tua casa, lidando com o problema no seu casamento, lidando com um contexto espiritual ferrenho, mas você está só. Era a situação dessa menina. A primeira coisa que eu aprendo aqui, ela diz assim, no verso 2, no verso 3, tomara o Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, até aí, profeta que está em Samaria. Qual é a característica da pessoa que está sozinha? Presta atenção, eles estavam todos agitados por conta da lepra. A menina disse assim: se vocês conhecessem o profeta que está em Samaria, como eu conheço. Quem estava em Samaria? Eliseu estava morando em Samaria. Eliseu era a cura de Naamã. Eliseu era a solução, a resposta. Eliseu é um tipo de Deus. A menina está dizendo: se vocês conhecessem, porque eu conheço, mas vocês não conhecem a Deus. Talvez é o retrato da sua vida. Você é a única pessoa que possui conhecimento de Deus na sua casa. É a única pessoa que tem discernimento de Deus na sua casa. É a única pessoa que entende o Evangelho na sua casa. Ela era a única pessoa que conhecia a Deus naquela casa. Aquele que está sozinho muitas vezes está assim. É só você que conhece a Deus. Aqueles que estão à sua volta não conhecem a Deus. Aqueles que estão à sua volta não conhecem a palavra. Aqueles que estão à sua volta não conhecem o Evangelho. Você está só. Mas pastor, Naamã não passava por Israel, por Samaria, não tinha contato com a Torá, com o Deus judeu. Verdade, tinha, mas não conhecia. Talvez é você, esposa, tem um marido que vem na igreja, um marido que ouve as pregações, mas ele não conhece a Deus, ele não tem discernimento. Ele está com você nos cultos, ele ouve a mesma pregação que você,
Ele lê a mesma Bíblia que você, mas os olhos dele não se abriram. Ele chega em casa desfazendo tudo que foi pregado. Ele não tem discernimento. Você está sozinha, mesmo ele estando sentado do seu lado, mesmo ele frequentando a mesma igreja que você. Ele não consegue compreender, ele não tem entendimento de quem Deus é, ele não consegue discernir a palavra, ele não consegue entender o mandamento. Talvez é o contrário, é o marido que tem uma esposa que se diz religiosa, que se diz que lê, diz que conhece, mas não conhece a Deus, não entendeu a fé, não entendeu as doutrinas do Espírito Santo. Talvez são os filhos, pais simpatizantes da igreja, mas pais truculentos, pais carnais, que não conhecem, fazendo você, filho, estar sozinho. A menina era a única que sabia da existência de Eliseu, é a única que sabia do poder de Eliseu. Ela conhecia Deus e conhecia o seu poder. Eu sei que aquele homem cura, aquele homem é poderoso, ele faz sinais. Talvez você na tua casa, no teu trabalho, com a tua mãe, com os teus filhos, com a tua esposa, é o único que conhece o poder de Deus, o poder transformador de Deus, o poder curador de Deus, o poder salvador de Deus, mas eles não conhecem, mesmo eles vindo, participando da igreja, eles não têm entendimento. Então isso faz você estar só. Você diz assim: como eu queria que a minha esposa compreendesse o que eu compreendo. Ela não compreende a fé, ela não compreende o Evangelho, ela não compreende a cruz que temos que carregar, ela não compreende a renúncia que temos que ter. Eu estou lutando sozinho, pastor. Era iracunda, rixosa, carnal, vaidosa, mesmo estando na igreja, mesmo lendo textos. Não, pastor, o meu caso é meu marido. Ele é hipócrita, ele é fariseu, ele não conhece nada, ele não sabe nada, pastor. Eu estou lutando sozinha. É um marido tirano, grosso, egoísta, imoral, mas que chora nos cultos, que pensa que sabe, mas ele não tem discernimento. E eu chego em casa, quando já começo a ouvir os comentários no carro: oh Deus, ele não entendeu nada. Eu não posso me abrir com esse homem, eu não posso contar algo para esse homem, eu estou só. Talvez a mesma coisa vocês, filhos, com os pais. Era o caso dessa menina que lutava só. Segundo, ela diz no verso 3: tomara o Senhor estivesse diante do profeta de Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Primeiro, ela conhecia Eliseu, sabia onde estava e o poder que tinha, mas era só ela que sabia. Você é o único que tem entendimento na tua casa, o único que entende a fé, que entende o Evangelho. Ah, mas Naamã não passou pelo Israel? Passou, mas não conhecia. Mesmo você tendo a família inteira na igreja, eles não podem conhecer. Segundo, Naamã, se ele fosse até Eliseu, ele restauraria ele da sua lepra. Lepra? Como é que você sabe que o meu marido tem lepra? Como é que você sabe que ele está doente? Como é que você sabe que ele está apodrecendo? Como é que você viu isso? Como é que você discerniu isso? Como é que você sabe que estamos em crise? Passando problema, pecado. A menina era sensível ao que estava acontecendo naquela casa. A menina tinha discernimento do mal que estava naquela casa. Talvez você que está sozinho é o único que percebe a crise que vocês estão. É o único que tem discernimento do mal que está acontecendo lá.
enquanto a tua mulher não vê nada, teus pais não veem nada, teus filhos não veem nada, o teu marido nem percebe o abismo que está em volta dele. Essa menina sabia que aquela casa estava em crise, sabia que o seu patrão estava com lepra, sabia que era uma doença mortífera, sabia que ia comprometer o ofício de comandante dele, sabia que eles gemiam, sabia que a relação conjugal estava comprometida, sabia que o homem estava depressivo, sabia como estava com crise, sabia como estava procurando medicamento. Ela conhecia o perigo, a profundidade, porque ela foi a única que mencionou diretamente sobre a lepra. Talvez você é o único que tem discernimento de como está esse casamento. Talvez você é o único que tem discernimento que essa família está indo para o buraco, enquanto teu marido ri, enquanto teu marido compra, enquanto teu marido vende. Talvez você é o único que chora e dói, enquanto tua mulher quer o cartão, enquanto a mulher quer um vestido, enquanto a tua mulher quer um sapato. Você vê o perigo que está correndo seus filhos, ímpios, no pecado. Você vê o perigo que está esse casamento a ponto de um desastre, um divórcio, uma violência física. Então você é a única que vê a condição e o estado espiritual. Gente, esse homem está perdido. Gente, essa mulher está condenada. Gente, esses filhos estão em pecado. Mas o filho não vê, a mãe não vê, o pai não vê, o irmão não vê. Você está sozinho, você está sozinha. A menina está lá dentro do contexto, vendo tudo. Gente, será que a minha esposa não vê o que eu estou vendo? Será que ela não está vendo o perigo que está a nossa casa? Meu Deus, será que os meus pais não estão vendo que essa família está afundando? Que essa família está naufragando? Que essa família está perdida? Talvez você, rapaz, jovem, está sozinho, colocando a família no lombo, lutando sozinho por essa casa, vendo o esfriamento, a apostasia, o pecado, os irmãos desviando, o pai afrouxou as rédeas, a mãe descontrolada. Meu Deus do céu, eu estou sozinho. Aí eu abro a Bíblia, você abre a Bíblia, pai, mãe, aqui, aqui meu irmão, olha aqui, aqui minha mãe, esposa. Ela tinha discernimento do que estava acontecendo. Como dói isso? O que significa isso? Isso implica em uma coisa: quando só você discerne o problema da sua casa, só você carrega o fardo. Quando só você identifica a crise, a lepra, a doença, só você carrega o fardo, porque eles não veem o que você vê. Então você está carregando o fardo dessa família sozinho, o fardo desse ministério sozinho, o fardo desse casamento sozinha, simplesmente porque os outros não veem o perigo que estão ao lado de vocês, a crise que vocês estão, o caos que está, e você, meu Deus, dorme na cama lá, vira para o lado, ronca, não está nem aí, e eu com insônia. Lá no outro dia toma café, come lá, e eu sofrendo, carregando fardo. Era o caso dessa menina. Só ela conhecia Deus na casa, só ela conhecia o pecado do povo. Quem aqui deixa de dormir porque o pai está indo para o inferno? A mãe, os filhos ou a esposa. E você vê o pai, a mãe, os filhos, a esposa ou o marido nem se importando com a própria salvação, com o próprio estado de condenação, e você, meu Deus, eles não veem. O fardo espiritual dessa família está nas minhas costas. A responsabilidade da salvação desse homem, dessa mulher, dos meus irmãos, está sobre mim. É o que estava sobre ela. O que mais?
Verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao Deus de Israel. Terceiro, presta atenção. Será que não é o retrato da sua vida? Rapaz, eu estou guerreando sozinho. Eu estou lutando sozinho. Talvez você, pai. Talvez você, mãe. Talvez você, esposa. Talvez você, marido. Talvez você, filho. Sabe o que aconteceu aqui? Ela falou, escute, para a esposa de Naamã. Se ele conhecesse Eliseu, ele ia lá e Eliseu curaria da lepra. Sabe o que Naamã faz? A mulher de Naamã avisa para ele: e Naamã, eu vou falar com o rei Ben-Hadad, para ele me liberar, para eu ir até Israel, eu vou lá. O que tem de mais nisso? O que tem? Vamos lá. Como é que um comandante do exército das nações mais poderosas da terra ia dar ouvido a uma menina de 13 anos, escrava, judia, uma escrava, uma pirralha de 13 anos, escrava, sem pai nem mãe? Como é que ela conseguiu fazer Naamã, a maior patente militar da Síria, um herói nacional de guerra? Como é que ela conseguiu influenciar Naamã para ele ir atrás de um profeta para curar ele? O que eu aprendo aqui? Primeira dica para você que está sozinho. Está sozinha, esposa? Estou. Está sozinho, marido? Estou. Está sozinho, filho? Estou. O testemunho daquela menina foi o testemunho dela que fez Naamã se locomover até Samaria. Ele não daria ouvido a uma menina qualquer. Foi Naamã que quando ela disse, ouviu ela porque essa menina aí tem fé. O Deus dessa menina é poderoso. Essa menina aí é fiel à lei do seu Deus. Essa menina é uma mulher de oração. Essa menina é santa, não se mistura com os sírios. Essa menina aí faz orações 3 vezes ao dia. Essa menina é uma conhecedora da Torá. Essa menina é honesta. Essa menina nunca levantou a voz. Essa menina aí, o testemunho dela é poderoso, e eu vou me curvar ao Deus dela. Primeira dica para você que está sozinho: teu pai não dá bola para você, tua mãe, teus irmãos desviados, tua esposa é rixosa, iracunda, teu marido é carnal, teu marido é um irresponsável. Deus está dizendo: dê testemunho onde você está, seja um crente fiel onde você está, porque o seu testemunho vai influenciar o que está à sua volta. O seu testemunho vai convencer teu pai, vai convencer tua mãe, vai convencer tua esposa, vai convencer teu marido, vai convencer teus filhos. É assim. Não desista. Essa menina estava só ela conhecia Deus, só ela orava, só ela jejuava, só ela ia aos cultos, só ela se santificava, só ela tinha discernimento, enquanto que toda a sua família cega, mas ela continuava. Só ela tinha discernimento do mal que estava na casa. Ninguém estava se importando com a condição espiritual, com a crise, com as doenças, mas ela tinha discernimento, ou seja, sofria dores de parto, tinha agonia de ver aquele homem leproso. Terceiro, essa menina não desistiu de Naamã, não desistiu da serva de Naamã, não desistiu dos filhos de Naamã, não desistiu da casa do seu Senhor, e continuou dando um poderoso testemunho. Eu quero dar uma palavra para você que está só, você que é filho de pais bêbados, você que é filho de pais ímpios, você que é filho de pais violentos, você que é marido de uma mulher ímpia.
incompreensiva, imatura, descontrolada. Você que é mulher de um homem ímpio, dê o seu testemunho. Não desista. A palavra do Senhor diz para as esposas: se você, irmã, tem um marido descrente, e ele consentir em ficar com você, não se aparte dele, porque a mulher crente santifica o marido no convívio com o marido. Se o marido tem uma mulher descrente e essa consiste em viver com ele, não abandone essa mulher, porque essa mulher no convívio com você, ela se santificará. O que isso quer dizer? O seu testemunho vai trazer esse homem para Jesus. O seu testemunho vai trazer essa mulher para Jesus. O seu testemunho vai trazer seus pais a Jesus. Olha o testemunho dela. Acho que vocês não entenderam. Meu irmão, era o comandante do exército da Síria. Era a patente mais alta, a patente militar mais alta do reinado dos mais poderosos da época. Uma pirralha de 12 anos, escrava judia. Vai lá em Samaria que ele te cura. Bem, ela falou isso? Falou. O que ela falou? Que essa lepra aí só vai curar se você for procurar Eliseu em Samaria. Você sabe que eu temo essa menina, né? Sei, eu temo o Deus dela. Eu já vi milagres acontecer na vida dela. Eu não conheço ninguém da idade dela com testemunho dela. Essa é a primeira dica para quem está sozinho. O testemunho. Não desiste. Não desiste do teu casamento. Não desiste dos teus pais. Não desiste dos teus filhos. Não desiste. Persevera como ela. Quarto, verso 3 ainda. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Terceira coisa para quem está sozinho. Está sozinho aí? Está sozinho, Jonathan? Está sozinho, Dedé? Está sozinho aí, Jefferson? Está sozinho aí, irmã Lúcia? Está sozinho, Lucas? Você está sozinho mesmo. O que ela falou? Vai lá. Se ele for lá, o que vai acontecer? Tomara meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Agora olha o imperativo, olha a afirmativa, olha a assertiva. Porque ele o restauraria da sua lepra. Que isso? É uma afirmação. Eu tenho certeza que se Naamã encontrar com Eliseu, a lepra dele sai. Sabe o que é isso? Quarto princípio para quem está sozinho: essa menina tinha fé. Eu tenho certeza que Jesus pode curá-lo, que Jesus pode transformá-lo, que Jesus pode aliviar essa crise, que Jesus pode trazer meus filhos de volta, que Jesus pode restaurar esse casamento, mesmo estando sozinho. Creia. A fé dessa menina. Ninguém tem condição de buscar Eliseu aqui, buscar Deus. Ninguém sabe o perigo que está correndo, a lepra. Ninguém tem discernimento de Deus aqui. Ninguém dá testemunho aqui. É impossível esse povo ser curado. Espera aí. Mas tem um representante da graça aqui, tem um representante do reino aqui, meu irmão. Mesmo estando sozinho, através de você, Deus pode operar em toda a sua casa. Mesmo estando sozinho, através da sua fé, outros podem ser afetados. Não desiste. Fé. Essa menina creu. Se ele for lá, ele vai ser curado. Pastor, eu estou só. Ninguém para lutar comigo.
Meu marido não me compreende, meus filhos, minha esposa. Estou só. Estou com essa menina enclausurada num templo pagão, numa família pagã, cheia de carnalidade e impiedade. Creia. Creia. Sabe o que está acontecendo aqui com a judiazinha de 12 anos? Estou levando essa família no lombo. Estou arrastando essa família com a força e o poder da fé. Estou colocando a responsabilidade sobre mim. Meu irmão, se não há ninguém consciente na tua casa, se você não tem filhos conscientes, se você não tem pais conscientes, se você não tem uma esposa consciente, coloque eles sobre os seus lombos, pela fé. Pela fé. Ela creu. Continue crendo por eles. Eu poderia usar aqui a mesma tópico que eu usei no servo do centurião de Cafarnaum. Mas qual que foi o tópico do servo? Lembra do servo? O servo estava na cama entrevado. Ele não podia até Jesus, o centurião foi, não podia rogar até para Jesus, o centurião rogou. Mauri, ele não podia crer, o centurião creu por ela. Essa menina mostrou o que? Fé. Meu pai não crê? Não. Meus irmãos não crê? Não. Minha esposa não crê? Não. Meu marido não crê? Não. Eu creio para eles. Eu creio por eles. Se a minha senhora levar Naamã até Eliseu, ele vai curá-lo da lepra. Eu, menina judia de 12 anos, eu creio por você, Naamã, creio por você, esposa de Naamã, creio por vocês, filhos de Naamã, creio por essa casa. Crê, meu irmão. Creia mesmo estando sozinho. Crê que Deus vai restaurar esse lar. Crê que Deus vai salvar esse casamento. Crê que Deus vai trazer seu marido. Crê que Deus vai livrar você da crise. Crê. Mesmo estando sozinho, pastor? Mesmo. Crê. Talvez você está com esse sentimento. Só eu que oro nessa casa, poxa. Só eu que leio a Bíblia nessa casa, poxa. Só eu que chamo para ir para o culto nessa casa, poxa. Só eu que mando desligar essa televisão. Santifica. Só eu que choro, poxa. Não tem um braço amigo, não tem um marido compreensivo, não tem, só está eu. Deus está dizendo, mesmo que esteja só você, não pare, não desista, não recue, não abandone esse homem, não abandone essa mulher, não abandone esse lar. Creia. Pastor, mas está tudo perdido. Creia. Pastor, mas eu sou um jovenzinho inútil, não trabalho, não tenho família, não tenho nada. Creia, você não é menos inútil que essa escrava judia. Não é menor que ela. Creia. Pastor, mas será que Deus pode fazer através de mim? Pode. Está sozinho, Lucas? Creia. Está sozinho, Jerônimo? Creia. Está sozinha, Mônica? Creia. Que o Cícero está te abandonando? Creia. Está sozinho? Creia. Pastor, sozinho eu não estou porque está sentado do meu lado. Só a carcaça. Então eu estou sozinho. Creia. Então estou sozinho. Creia. Só eu que leio, só eu que oro, creio. Olha o que mais que essa menina fez. Veja o show da menina. Está fazendo gol de bicicleta e dando passe de letra. Está aqui, ó. É a sensação da Síria. É o espetáculo que envergonha nós, os marmanjos. Fica vendo aqui. Não é o birubiru não, minha filha. É a menina, olha lá. Disse ela, Senhor, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria.
Como é que é? Está lá em Samaria, minha senhora. Esse é o tópico mais importante. Estava sozinha, em uma família pagã, estava vivendo uma crise, lepra, depressão, problema conjugal e familiar. Só ela possuía conhecimento de Deus, só ela tinha temor a Deus, conhecimento do Evangelho. Só ela tinha discernimento do perigo que eles tinham, só ela. Ela tinha fé, deixa eu ver aqui, ela tinha fé, dava testemunho, mas é Eucana, é amoroso, bondoso, vai dando tapa com luva de pelica na cara da esposa, e a esposa, eu tenho que me curvar a esse homem. Conheço mulher aqui, que é casado com troglodita, mas ela tem um testemunho, e vai, e o marido tem que se dobrar, tem que se dobrar, testemunho. Agora chegou aqui, quando ela fala assim, ó, o profeta está lá em Samaria, sabe o que a menina fez? Ela creu, agora ela indicou o caminho aonde Eliseu seria curado. Como é que é? Ela indicou o caminho, ela conduziu Naamã até o profeta, ela deu a localização, o meio, o método daquele homem alcançar cura, o perdão, a restauração. Ela conduziu Naamã até Deus. Eis a palavra do Senhor para você que está sozinho. Conduz a sua mãe até Cristo, conduz seu marido até Cristo, leva os teus filhos até o Evangelho, conduz eles até a salvação, mesmo estando sozinho, e principalmente porque está sozinho. Isso que ela fez. Vai até Samaria, está lá em Samaria, lá está a salvação, lá está o perdão, lá está a cura, lá está a vida eterna. Meu irmão, o que Naamã está querendo dizer? Leva tua mulher à fé, leva teu marido ao arrependimento, prega o Evangelho para tua mãe, prega o Evangelho para o teu pai, prega o Evangelho para tua esposa, prega o Evangelho para os teus filhos. Filhos, vocês estão com lepra. Filhos, se vocês conhecessem o meu Deus, Ele perdoaria o pecado de vocês e salvaria vocês. Prega para o teu marido, leve ele até Cristo, leva até as Escrituras, leva ele até o Evangelho, leva a tua mãe às Escrituras, leva ele ao Evangelho. Essa é a única saída para quem está sozinho, é a única saída. Como você pode deixar de estar sozinho? Como eles podem ser transformados? Como a lepra pode deixar eles? Só quando vocês conduzi-los até Eliseu. Eliseu é o único capaz de remover a lepra. Só se você conduzi-lo a Cristo, conduzi-lo a Deus, conduzi-lo ao Evangelho. Vou levar essa mulher para a igreja. Vou levar esses meninos para o culto. Vou levar essa mulher para a vigília.
Vou dar 3 Bíblias, um CD, um filme evangélico para esse marido. Vou ficar até 4 horas da manhã acordando, brigando, quebrando o pau, mas eu vou pregar João, metade do evangelho do João eu vou falar. Eu não tenho muita condição didática para levar. Tem outro jeito de levar. Leva ele no joelho. Leva ela no joelho. Senhor, eu não consigo, mas conduz com teu Espírito esse homem a Jesus. Conduz meus filhos a Jesus. Quando teu filho for viajar, se ele estiver no pecado, Senhor, ainda que ele sofra um acidente, mas se isso levar ele a Cristo, faça isso, Deus, porque eu não tenho competência de fazer. Senhor, dá um sonho, um pesadelo à minha esposa, mas que ela acorde de joelhos, clamando por Cristo. Tem a maneira de se conduzir. Com certeza essa menina estava orando por eles. Ela estava orando por eles. Será que funciona? Uma coisa é o senhor pregar aí, essa beleza, esse vigor. Olha para mim. Eu sou um sozinho, mas um sozinho como eu é mais que um sozinho. Será que funciona? A menina conhecia a Deus, conhecia o pecado do povo, a crise, a lepra, dava testemunho, era uma mulher de fé, poderosa. Que mais? Conhecia o poder de Deus e levou elas ao caminho. Vamos ver se funcionou? Vamos ver. Verso 9. Veio, pois, Naamã, 2 Reis 5:9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Sabe o que a menina conseguiu fazer? Levou Naamã na igreja, na porta da casa onde estava o profeta. É um tipo do templo, da igreja, onde Deus está. Naamã parou na porta. Sabe aquela pessoa que vem a primeira vez? Na porta. Olha o que o testemunho de uma criança de 12 anos fez, o que a fé de uma criança de 12 anos fez, o que a intercessão de uma criança, o que o conhecimento de Deus do pecado, e o que a pregação da menina fez, a menina que pregou, a menina que mostrou o caminho da salvação, da cura. Naamã, tá cedo, né? Vai ter culto hoje? O profeta está ali preparando a mensagem. A porta da casa de Eliseu significa o culto, a igreja, a presença de Deus. Mesmo sozinha, ela levou o poderoso, arrogante, ímpio, incircunciso Naamã até a presença de Deus, até assistir um culto, até a graça de Deus. Você pode sozinho. Vamos, meu irmão, não desista pelo fato de estar sozinho. Não desista, Lucas. Sozinho ganha essa família, ganha o estado da Bahia. Não desista, Regina. Vem sozinha, crê sozinha, jejua sozinha. Daqui um dia vão estar tudo parado na porta da igreja, pedindo a graça e a salvação. Vem sozinha. A hora que eles olharem o testemunho de vocês, a fé de vocês, a pregação de vocês, pegou o exército. E ali Naamã representa, sabe quem? A esposa e os filhos, a família inteira. Viu? A família inteira. Não é incrível? Não, vamos ler de novo. Parece que não está aqui, parece que Deus pôs só para concordar com a minha palavra. Olha lá. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Até isso.
Parou? Meu Deus do céu, eu queria estar sentado aí no seu lugar. Que palavra de fé. Quem falou que você precisa de alguém, irmão? Tem a Trindade com você, Pai, Filho e Espírito? Meu filho, você está com a maioria. Vamos mais. Acho que vocês não estão entendendo ainda o que tem aqui. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Até aí. Sabe o que Eliseu disse para Naamã quando ele chega? Vai, lá no Rio Jordão, não é Abana e Farfar, mergulha 7 vezes para ser curado da lepra. Ele foi no culto, na igreja, ele leu a Bíblia, e a Bíblia disse para ele, e o culto disse, e Deus disse, para você ser curado, você tem que crer, Naamã. Para você ser salvo, você tem que crer. Por quê? Mergulhar 7 vezes é um ato de fé. Foi isso que Naamã ouviu quando foi à casa de Eliseu. É isso que o pecador ouve quando ele é conduzido ao evangelho, a um culto, à igreja ou à fé. O evangelho diz: para você ser curado, você precisa crer. Para você ser salvo, você precisa crer. Agora vamos ver se Naamã creu. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Até aí. Como é que o senhor sabe que Naamã creu? Porque a fé sem obras é morta. Mostra a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha fé. A evidência que Naamã creu para ser curado foi que ele foi ao Jordão e mergulhou 7 vezes na água. Olha o que o testemunho de uma solitária menina fez. Olhe que uma menina de 12 anos, sozinha, lutando contra o império sírio, contra um comandante de alta patente, conseguiu levar Naamã à fé, conseguiu levá-lo a crer e a produzir frutos de fé. Olha o que aconteceu. Sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ok? O que mais? Só que essa aqui não é a fé salvadora, não. Naamã não estava salvo. Sabe o que a menina conseguiu fazer, Cidinha? Resolveu a crise. Não tem mais doença em casa, não tem mais briga no casamento, a dívida está paga, a paz está no lar, mas ele não estava salvo ainda. Mas a menina falou: eu vou até ele ser salvo, não adianta só o dinheiro, a saúde, a paz. Vamos ver se ela conseguiu. Vem cá. Verso 17, olha o que Naamã vai dizer para Eliseu. Disse Naamã: não queres, peço-te que é o teu servo, se não queres, peço-te que é o teu servo, seja dado levar uma carga de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo Naamã holocausto nem sacrifício a outro Deus, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor teu servo. Quanto ao meu senhor, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenha que me encurvar a Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz.
Sabe o que Eliseu fez? O que Naamã fez? Ele foi oferecer sacrifício para Eliseu, iguarias. Eliseu, não aceito nada, ouro, prata, nada. Então leva pelo menos um pouco de alimento. Para quê? Para oferecer em sacrifício a nenhum outro Deus, senão Yahvé. Porque eu servi a Rinom, Deus cananeu. Agora eu quero pedir perdão pela idolatria, para servir só o único e verdadeiro Deus. Naamã se arrependeu. A menina conseguiu a conversão de Naamã. A menina conseguiu a salvação de Naamã. Como o senhor sabe que ele creu para a salvação? Tem que ter evidência que ele creu. Fruto, qual que é a evidência? Quando ele abandona Rinom, quando ele abandona a idolatria, abandona o Deus cananeu e vai se curvar a um só Deus, Yahvé. Olha o que essa menina conseguiu fazer. Naamã, salvo, convertido. Extraordinário. Todo mundo ouve falar de Naamã. E da menina? Naamã que é o cara? A menina. Talvez essa hora que Naamã estava lá com Eliseu, ela estava brincando de boneca. Foi ser uma bonequinha bonitinha, igual a Miriam, do Moisés. Mal vocês sabem o poder que estava naquela criança. A fé, o testemunho, sozinha, sem mãe, sem pai, escrava numa terra pagã estranha. Meu Deus, mas que impacto, que testemunho! Meu irmão, você pode também. Não desista do teu lar, não desista da tua casa, não desista da tua esposa. Vai nessa força. Deus é com você. Pastor, a crise está grande, eu estou sozinho. Vai que há poder em ti para solucioná-la. Vai que Deus é poderoso. Pastor, eles não me compreendem. Vai sozinho, vai crendo, vai insistindo, vai lutando, vai orando. Pastor, mas me plantaram num lugar tão longe, numa cidade longe, com gente estranha, sem ninguém, sem nada, outro contexto, outra forma, outra filosofia. Vai. Vai. Coisa linda. Coisa linda. O que ela conseguiu? Ela creu por eles. Ela deu testemunho. Ela indicou o caminho da salvação. Ela era a única que temia a Deus. Ela tinha discernimento do pecado. Resultado? A crise. Agora as almas. A conversão. A partir de hoje eu creio no Deus de Israel. Minha filha, você não é menos importante que essa escrava. Você não é mais fraca que ela. Você não está mais sozinha ou sozinho que ela. Se ela conseguiu, por que você não? Pastor, se o senhor pudesse resumir a história dessa menina, então me dá uma palavra só, porque eu não consigo gravar muita coisa. Como o senhor resumia toda a odisseia dessa menina, a história? 2 letras. Fé. Fé. Só isso. Fé. Fé. Ei, o que a fé é capaz de fazer? Vocês não têm ideia. O que a fé é capaz de fazer? Você acha que essa menina estudou? Que orientação? Que
família, não tinha família, escrava. Fé. Paulo falava assim, ó: por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ah, se nós pudéssemos falar isso. Ah, pastor, fica tranquilo, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele me dará a vitória, eu sei que os meus inimigos vão cair, eu sei, pastor. Fé, fé. Eu termino dizendo: não desista. E vou te falar até mais, olha, nossa, ainda bem que Deus fez eu lembrar isso agora. Vem cá, Fernando. Eu não sou muito bom de matemática, eu acho que você é melhor que eu. Você está sozinho, é o único que está tentando. E se você desistir, quem que fica? Ninguém. Se você desistir, é o fim da tua família. Se você desistir, é o fim da tua casa. Se você desistir, essa escola inteira vai para o inferno. Se você desistir, essa faculdade inteira vai para o inferno. Se você desistir, seu marido se perde. Se você desistir, sua esposa se perde. Se você desistir, teus filhos se perdem. Acabou. Você é a única chance que eles ainda têm. Você é a única alternativa. Pelo amor de Deus, não desiste. Não desiste de jeito nenhum. Não recua, não ceda um centímetro de espaço para o inimigo. Não desista. Não desista. Não desista de jeito nenhum. Pastor, onde eu consigo forças? Olhe para o alto, olhe para o céu. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem crê nisso diz amém. Você vai fechar o olho, você vai pedir poder, força, fé para prosseguir. Você vai fazer essa oração agora.